Mais uma vez, Senhor, nós, de joelhos, nós nos humilhamos perante Ti, reconhecendo a Tua soberania, a Tua divindade e o Teu poder sobre cada um de nós. Pedindo, Pai, que o Senhor nos esvazie da nossa humanidade, para que a Tua plenitude possa encher a nossa vida nessa hora, a fim de que possamos entender a mensagem dessa tarde e que possamos ser cheios do Espírito Santo, recebendo a chuva temporânea e serôdia. Nós pedimos que os Teus anjos estejam conosco, que o Teu Espírito seja o nosso professor nessa tarde, e que o Senhor me esconda atrás da cruz, para que nada que possa vir a interferir, Senhor, prejudique essas gravações, esses áudios, esses vídeos que estamos produzindo, para que os nossos irmãos sejam edificados também com essa mensagem. Amém. Dá-nos essa bênção. Obrigado porque o Senhor escuta e responde às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de nós entrarmos no estudo dessa tarde, eu queria fazer algumas, não correções, mas clarear um pouco uns pontos que talvez pudessem ter ficado meio obscuros no último estudo. O primeiro deles, nós mencionamos que em Daniel 8:11, na verdade, vamos voltar lá em Daniel 8:11 para que vocês possam acompanhar o meu raciocínio. Daniel capítulo 8, verso 11. Falando em relação ao contínuo, Daniel capítulo 8, verso 11. A Bíblia nos diz que o contínuo, ou melhor, Roma pagã, ela se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Nós vimos que esse príncipe do exército, muito fácil de nós percebermos isso, representa Cristo. E nós sabemos que foi Roma pagã quem crucificou Cristo no ano 31. E a Bíblia diz que por ele, ou seja, por Roma pagã, o contínuo foi exaltado. Né? Nós vimos que a palavra tirado é rum, e rum significa exaltado. Então, Roma pagã leva o contínuo a uma posição que jamais ele ocupara, ou seja, Roma pagã leva o paganismo a um ponto que jamais outras nações tiveram a audácia de levar a ponto de crucificar o próprio Messias. E aí nós vimos que Roma pagã, exaltando o contínuo, a Bíblia nos diz o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Nós vimos que esse santuário aqui não se refere ao santuário de Cristo, mas se refere ao templo pagão na cidade de Roma. Nós vimos que o lugar desse santuário, ou seja, Roma, foi lançado por terra quando Constantino, no ano 330, move a capital do Império Romano, Roma, para Constantinopla. E fazendo isso, deixa a cidade de Roma vulnerável para os ataques bárbaros. Agora, no estudo passado eu intitulei esse santuário pagão de Roma de o Templo do Deus Pan. Porque a palavra, o nome desse santuário, ele chama o Templo de Panteão, ou o Templo Panteão. E alguns inclusive chamam de o Panteão de Agripa. O Panteão não era nada mais do que um lugar onde os romanos levavam todos os deuses que eles conquistavam, dos povos que eles conquistavam. Então, esse templo do Pan, de Deus Pan, que nós chamamos no estudo passado, é o templo Panteão. Okay? Se você digita Panteão no Google, você vai ver as imagens do que nós estamos falando, o templo de Panteão de Agripa. Então eu queria clarificar esse ponto
para que não houvesse dúvidas com relação ao santuário de Roma pagã, que é lançado, que o lugar do seu santuário é lançado por terra. Então, o Panteão de Agripa. Ok? Segundo ponto que eu queria clarificar também é que nós mencionamos no estudo passado, Primeiros Escritos, página 74, dizendo que a senhora White, ela disse que aqueles que proclamaram o alto clamor, ou o clamor da meia-noite, eles tinham a visão correta sobre o contínuo. Eu queria ler esse texto porque eu acabei não lendo, e para aqueles que não conhecem, eu acho que ficou uma lacuna muito grande. Então eu queria colocar isso no record para que a gente se situasse melhor. Primeiros Escritos, página 74. Primeiros Escritos, página 74, ela diz: No dia 23 de setembro, o Senhor mostrou-me que Ele havia estendido a sua mão pela segunda vez para rever o remanescente do seu povo, e que se deviam fazer esforços redobrados neste tempo do ajuntamento. Então, a primeira coisa nós vemos que ela está falando sobre o ajuntamento. O povo de Deus foi espalhado, e agora, pela segunda vez, diz ela, esse povo estava sendo ajuntado. Inclusive, o título desse capítulo é o tempo do ajuntamento. O tempo do ajuntamento nos remete à profecia do ajuntamento, que são os 2.520 anos. Então, quando você não entende os 2.520 anos, realmente você não entende a preciosidade desse capítulo. Mas, enfim, ela continua: Na dispersão, ou no espalhamento, Israel fora castigado e maltratado. Mas agora, no tempo do ajuntamento, quando que começa o tempo do ajuntamento? 1798 a 1844, durante 46 anos, Deus ajunta o seu povo e faz uma nova aliança com ele. Mas agora, no ajuntamento, Deus sarará o seu povo e o unirá. Na dispersão, fizeram-se esforços para espalhar a verdade com pouco êxito. Pouco ou nada tem sido conseguido. Mas no ajuntamento, quando Deus coloca a sua mão para readquirir o seu povo, esforços para disseminar a verdade terão o seu esperado efeito. E ela continua dizendo: Tenho visto que o diagrama de 1843, que é esse diagrama aqui, esse primeiro diagrama, de 1843, foi dirigido pela mão do Senhor, e que ele não deve ser alterado. Veja que ela diz, ela dá o aval, dizendo que esse diagrama foi dirigido pela mão do Senhor. E se ele for dirigido pela mão do Senhor e não deve ser alterado, isso nos mostra que tudo que está escrito aqui, ou todas as profecias que estão escritas aqui, tinham o aval do Senhor. E aqui nós temos o dele, bem no meio, 508, o dele sendo removido. Lá em cima nós temos os 2.520 anos, né? E nós sabemos que o diagrama de 1863, essas verdades foram removidas. Mas enfim, essa é uma outra questão. E ela continua dizendo: as figurações eram o que ele desejava que fossem, e sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que sua mão fosse removida. Nós sabemos que esse engano que estava nesse diagrama, providencialmente por Deus, porque Deus colocou a sua mão escondendo esse erro, porque Deus precisava testar a fé do seu povo, era o ano 0. E pelos cálculos, eles esqueceram de calcular o ano 0 e eles contaram até o ano de 1843. E, na verdade, o ano era 1844. É o único erro, segundo a pena inspirada dessa chart, um erro singular. Olha só o que ela continua dizendo. Vi então em relação ao contínuo. Quando ela diz vi então em relação ao contínuo, isso representa que Deus mostrou para ela algo sobre o contínuo. Ela viu, ela teve uma visão sobre isso. Eu me pergunto, será que um profeta, ele pode se contradizer? Um profeta verdadeiro, ele pode se contradizer? E nós, como adventistas, nós sabemos que uma das regras para você saber se um profeta é verdadeiro ou falso é essa. E a lei e o testemunho, se eles não falarem assim, é porque não há luz neles. Se você vê um profeta se contradizendo, é
porque esse profeta ele não é um profeta verdadeiro. E nós vamos ver que existem outras citações dela que, se você não olha com cuidado, parece que ela está se contradizendo. Mas ela não se contradiz. Veja só o que ela diz. Ela viu em relação ao contínuo, de Daniel 12, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto, e que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo. Então, nós falamos isso das centenas de palavras suplementadas na Bíblia. Quando você vê uma palavra em itálico, é porque os tradutores colocaram ali. De todas essas que foram colocadas na Bíblia, a inspiração só nos diz, ou só nos alerta de uma, que é a palavra sacrifício. E por que ele nos alerta? Eu quero mostrar isso para vocês porque isso ajuda muito a gente a entender. No livro de Levíticos, você tem o contínuo sacrifício. Se referindo ao trabalho de Cristo no santuário. Essa palavra contínuo no livro de Levíticos, ela não está em itálico, ou seja, você encontra ela em hebraico, você encontra ela no texto original, ela não é suplementada por homens. Agora, se essa palavra ela está no verdadeiro, nos manuscritos verdadeiros ou no original, e se eu não sou professor, ou não entendo, e não sou bom em gramática, mas pelo pouco que eu sei, esse aqui é o substantivo da frase. É o sacrifício. E esse aqui, ou vamos colocar o sujeito da frase, o sacrifício. E essa palavra aqui, ela simplesmente dá uma qualidade ou um tempo que esse sacrifício seria oferecido. Tá? Então, pelo que eu entendo, essa palavra aqui seria um advérbio de tempo. Ela está qualificando o sacrifício, ou seja, ela está qualificando que esse sacrifício aqui, ele é contínuo, ele não cessa, ele não há interrupção, ele continua sempre. Ele é um advérbio de tempo. Ok? Agora, quando você vai para o livro de Daniel, você tem o sacrifício contínuo, a inspiração nos diz que essa palavra aqui ela não pertence ao texto, ela não pertence, ela simplesmente foi implementada lá e ela confunde, ela traz confusão, como nós vamos ver. Isso faz com que essa palavra aqui deixe de ser um advérbio, mas passe a ser o quê? Um substantivo. Esse aqui é o sujeito, esse aqui é o foco, passa a ser um substantivo contínuo. E foi por isso que quando Miller pegou a concordância dele e a Bíblia e começou a estudar a palavra contínuo no livro de Daniel, ele fala assim: eu olhei a Bíblia inteira e não achei a mesma palavra usada em Daniel 8, 11 e 12. E aí se você olha hoje na sua Bíblia, você vê que a palavra contínuo aparece em vários lugares na Bíblia. Só que ela aparece na Bíblia como um advérbio, qualificando um substantivo. O que Miller entendeu, e nós devemos entender, é que o contínuo em Daniel, ele é o substantivo. Ele é o próprio substantivo. Tem acento aqui, né? Não. Não? Substantivo. Então, isso fez com que ele pegasse a sua concordância, pesquisasse e, finalmente, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele encontra o paganismo tendo que ser removido, tirado, e ele diz: uau, que quando eu cheguei nesse texto, que
quão gloriosa a verdade vai ser. Veja só o que ela continua nos dizendo. Quando houve união antes de 1844, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de entender o contínuo. Mas na confusão, desde 1844, outras opiniões têm sido obrigadas, seguindo-se trevas e confusões. Veja só o que ela diz, é muito importante. Ela diz que antes de 1844, todos eram unânimes em relação ao contínuo. Mas depois de 1844, houve confusão. Que confusão é essa? Veja que em 1844, ou antes de 1844, os mileritas adventistas os mileritas vieram de outras denominações. Vou colocar aqui Batista, Metodista, Presbiteriana, vou botar aqui, bom, igrejas protestantes. Igrejas protestantes em geral. Então, a própria senhora White, ela saiu da onde? Dos metodistas. Ela era uma metodista e ela sai da igreja metodista e se junta aos mileritas. Agora, em 1844, o que acontece? Um grande desapontamento, uma grande decepção. Jesus não veio. E isso, de acordo com o que nós lemos, era providência divina para testar aqueles que iam ser fiéis. Deus queria testar o seu povo, por isso que ele escondeu o erro dessa chart aqui, desse diagrama. Aqueles que não foram fiéis, o Espírito de Profecia nos diz que mais ou menos nessa época haviam 50 mil adventistas nos Estados Unidos. 50 mil. Desses 50 mil, sobraram 50 fiéis que permaneceram aqui. Ela diz que em torno de 50 adventistas entraram pela fé no lugar santíssimo com Cristo. De 50 mil, somente 50. E eu pergunto para vocês, para onde foi o resto? Para onde foi o resto? Voltaram para onde? Para suas igrejas. Voltaram para suas igrejas. Então o resto, o restante, voltaram para suas igrejas. Se eles voltaram é porque eles acreditaram que esse movimento ele era baseado numa fraude, numa mentira. Agora, quando eles voltam para suas igrejas, o que eles levam com eles? O que eles aprenderam. Os conhecimentos proféticos. Eles levam o conhecimento dos 2520, eles levam o conhecimento dos 2300 anos, dos 1260, do Damien, dos 1335, dos 1290, levam o contínuo, levam de volta para suas igrejas. E aí começa o quê? Começa uma confusão, porque eles começam a tentar aplicar esses tempos proféticos para o futuro, porque eles estavam desapontados. E muitos começaram a tentar recalcular essas profecias e tentar encontrar outras interpretações para prever e estipular novas datas proféticas. E a senhora White é clara em dizer que depois de 1844, o tempo não é mais... como é que se diz essa expressão em português? Time is no longer. Não se aplica a profecia de tempo. Não se aplica a profecia de tempo. Tempo não é mais, não é mais teste para o povo de Deus.
eu particularmente acredito que uma das razões que em 1863 Tiago White, Rice Smith acabaram tendo que rejeitar os 2520, uma das razões é porque esses protestantes apostatados que saíram do movimento começaram a recalcular os 7 tempos e prever datas, e confusão foi o resultado. Talvez para tentar se desassociar dessas falsas doutrinas e falsas interpretações, e se você não consegue acompanhar isso, digita no Google 2520, você vai ver que Testemunhos de Jeová têm conhecimento sobre essa profecia. E outras denominações têm conhecimento. Por quê? Porque são remanescentes dessa época. Claro que as aplicações são totalmente erradas que eles fazem, mas eles têm o conhecimento. Agora, quem que o anjo Gabriel revelou essa profecia? A Bíblia. E a Bíblia. Então, uma das razões, eu acredito, pela qual confusão veio para o nosso meio, e como ela diz aqui, que depois de 1844, ela diz aqui que antes de 1844, todos eram unânimes em entender a maneira correta do contínuo. Mas depois da confusão de 1844, outras opiniões têm sido obrigadas, segundo-se trevas e confusão. O tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. Ela fala claramente aqui. Então eu queria deixar bem claro esses pontos para que realmente não haja dúvidas. E hoje nós vamos, no final, nós vamos ler algumas citações bem polêmicas, que quando as pessoas começam a atacar essa mensagem, dizendo que não é importante, que nós não devemos fazer dessa questão do contínuo algo proeminente ou algo importante para o nosso tempo. Eles pegam essas citações do Espírito de Profecia e dizem, olha, veja, a senhora White falou que o contínuo não deve ser uma questão de teste. Que o contínuo não deve ser falado, que o silêncio é eloquência. Só que todas essas citações, eles têm que ser qualificados. Você não pode pegar uma citação sem entender o que estava acontecendo na época. Inclusive, essas citações, elas vêm de cartas para pessoas, indivíduos particulares. Nós vamos ver isso, se Deus quiser, no estudo de hoje. Agora, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, no livro de Daniel, no capítulo 12, porque eu queria lidar nessa tarde também com o cálculo do tempo. E aqui nós temos um grande problema, porque aqueles que dizem que o contínuo é o trabalho de Cristo no santuário, eles têm um grande problema quando chegam em Daniel 12, porque você tem uma profecia de tempo ligada com o contínuo. Daniel 12, no verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui nós temos os 3 testes. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. As 3 mensagens angélicas, os 3 testes. As 3 fases da germinação da semente. Né? E nós temos aqui os sábios entendendo, representado pelas virgens sábias de Mateus 25. E aí no verso 11, desde o tempo em que o sacrifício contínuo, ou que o contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 anos. Então a Bíblia, ela conecta uma profecia de tempo ao contínuo. É mais forte. Mais forte, ok. Vamos criar o gráfico aqui. Começo da corrente profética. O final da linha de Israel. E aqui nós temos no meio 538.
1260. 1260. As duas desolações, a contínua desolação, ou a contínua assolação, e a transgressão desoladora, ou a abominação desoladora. Aqui nós temos o paganismo. Papalismo. Contínua desolação. E a abominação desoladora. Ok? Então, a Bíblia nos diz, desde o tempo em que o contínuo for tirado. Nós vimos em Daniel 8:11 que a palavra tirado lá é rum. Em Daniel 8:11 a palavra tirado é exaltado, engrandecido. Roma pagã exalta e engrandece o paganismo. Só que nesse verso a palavra tirado é sor. E sor representa removido, tirado, arrancado. Então, de fato, em algum momento aqui, o paganismo ele é arrancado e ele é removido, ele é tirado. A senhora White diz que o livro Thoughts on Daniel and Revelation, Daniel e Apocalipse, por Rice Smith, é a mão ajudadora do Senhor. E que nenhum livro pode substituir ele. E realmente, até hoje, nós não temos nenhum livro que analisa verso por verso o livro de Daniel e Apocalipse como ele faz. Apesar de existirem alguns erros que o Rice Smith cometeu, e eu acredito que um deles foi os 2520, que ele simplesmente abandonou a ideia, e também quando você vai para o capítulo 11 de Daniel, verso 40 a 45, ele também tem uma visão equivocada do que nós entendemos hoje. E para aqueles que... Outro dia nós estávamos debatendo essas questões com um grupo de amigos, e eles defendendo com unhas e dentes o trabalho de Ray Smith, e eu realmente acho que foi um homem que se dedicou muito para a obra de Deus e produziu muito material bom para a obra de Deus, mas ele não foi inspirado. Ele não é inspirado, ele não é inspiração profética. E ele pode cometer erros. É diferente você analisar o livro dele e analisar o livro do Espírito de Profecia, totalmente diferente. E nós sabemos que Ray Smith, infelizmente, ele não tinha o entendimento da divindade. Ele acabou negando e rejeitando o Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade. Então, um dos erros dele também, quando se fala de doutrina. Mas, mesmo assim, eu acho que o livro dele é válido quando nós falamos do contínuo, porque ele diz que no ano 508, 508, o contínuo é removido. E como que o contínuo é removido? Para que nós possamos entender isso, eu queria que vocês fossem em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. E se alguém dormir aqui, eu realmente vou ter que chamar a atenção, jogar um pouquinho de água, de repente, no rosto, para ver se acorda. Daniel 7. Difícil, essa é a pior hora do dia. Depois do almoço, a comida fazendo a digestão, a gente fica mais sonolento e cansado. Mas, vejam comigo no verso... Verso 20. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, suas unhas de bronze.
que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobravam. Então, Daniel ele fica espantado e abismado com o quarto animal. Qual foi o quarto animal? Bom, ele fica espantado com esse animal aqui, que representa Roma. Então, o que chama a atenção dele, de todos os animais que ele vê na visão do capítulo 7, é Roma, a besta com 10 chifres. Veja só o que a Bíblia diz, verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas. Então nós sabemos que esse chifre pequeno que sai desses 10 reis representa Roma, papal, representa a abominação desoladora que saiu do meio do Império Romano. E para que ele saia com boca e olhos de homem, falando blasfêmias a Deus, alguma coisa tem que acontecer. Veja só. Veja no verso 23. Diz assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E nós entendemos, como adventistas, que esses 10 reis são as 10 nações bárbaras que dominaram e que Apocalipse 8 nos fala as trombetas que Deus usou para trazer juízos a Roma. Veja só no verso 24. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, desses 10 reis aqui, se levantaria um outro. E esse outro, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1260 anos. Então nós temos aqui o período de 1260 anos, de tempo, tempos e metade de um tempo, quando em 538, quando esse último obstáculo, porque a Bíblia diz que para que ele subisse ao poder, ele primeiro tinha que abater quantos reis? Verso 24. Quantos reis? 3 reis. Ele tinha que abater primeiro esses 3 reis, antes de subir ao poder. E veja que Roma, seja na sua fase pagã, ou na sua fase papal, ou na sua fase moderna, antes que ela suba ao poder da terra, ela sempre tem que abater 3 reis, ou 3 regiões geográficas, 3 impérios, ou 3 nações. Eu queria mostrar para vocês isso em Daniel 8. Roma pagã também teve que abater 3 regiões geográficas. Daniel 8, verso 9. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Nós sabemos que Roma pagã, para subir ao trono da terra, durante 360 anos, teve que abater o sul, o Egito, o oriente, a Síria, e a terra formosa, a Palestina. Foram as 3 regiões geográficas que Roma pagã teve que conquistar para poder ascender ao trono da terra. Da mesma forma, Roma papal teve que abater 3 obstáculos que estavam impedindo ela de subir ao poder. Esses obstáculos foram os érulos, os ostrogodos e os vândalos. 3 desses 10. Agora, eu pergunto, por que Roma papal teve que abater somente 3 desses 10 reis? Essa é uma pergunta interessante. Porque esses bárbaros, eles eram pagãos, e eles invadiram Roma ocidental, destruindo, ou devastando, ou assolando a cidade de Roma. Mas a Bíblia diz que Roma papal só precisou conquistar 3 reis, ou abater 3 reis. Por quê? Bom, se você olha na história, mais ou menos no ano 496, se não me engano, 496, depois de Cristo, um desses reis, desses 10 reis, o rei dos francos, chamado Clovis, o que acontece
496. Clovis, que era o rei ou líder dos francos, ele dedica o seu exército a Roma, à igreja, e ele converte a religião do seu país oficialmente ao catolicismo. Tanto que Clovis é chamado o filho mais velho da igreja. O filho mais velho da igreja. Foi o primeiro desses 10 reis a dedicar o seu exército a Roma papal e a converter a religião oficial do seu país ao catolicismo. Depois de Clovis, os outros reinos foram também dedicando seu exército a Roma papal e convertendo a religião oficial do seu país ao catolicismo. Essas nações eram pagãs e foram sendo convertidas ao catolicismo. O último desses reis a fazer essa mudança foi o rei Arthur. Na Inglaterra. Rei Arthur na Inglaterra, no ano 508. No ano 508, o rei Arthur, ele converte a religião oficial do seu país ao catolicismo. E ele dedica o seu exército a Roma papal. Agora, entre 508 e 538, nós temos um período de 30 anos. Nós vimos no estudo passado que o anticristo ele segue o caminho de Cristo, ou ele quer imitar o caminho de Cristo. Ele é o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo. Da mesma forma que Cristo se preparou para dar o seu testemunho de 3 anos e meio, durante 30 anos, o anticristo se prepara durante 30 anos para dar o seu testemunho de 3 anos e meio, proféticos, de 260 anos. Que preparação é essa? Bom, com a aliança que Roma papal fez com os 7 reis. Porque durante esse tempo, 7 reis europeus dedicam o seu exército a Roma papal e se convertem ao catolicismo. Com a aliança de Roma papal, com os 7 reis, eles derrubam esses 3 reis restantes, porque eram 10 reis, 7 se aliaram com Roma, porém 3 não se aliaram, e esses 3 são os ostrogodos, os érulos e os vândalos. E eles tinham que ser removidos para dar espaço para que Roma papal ascendesse ao trono da terra. Isso é muito importante porque, da mesma forma como houve uma aliança entre esses 7 reis europeus e Roma papal. Propósito, quando você tem uma aliança entre poderes políticos, poderes religiosos, como que a Bíblia chama isso? Nós estudamos semana passada. Você tem... Porque Deus diz, a igreja e o Estado... Transgressão. A igreja e o Estado precisam estar separados. Quando você tem uma união entre a igreja e o Estado, entre o poder político e o poder religioso, você tem uma transgressão. Por isso que Daniel 8 chama Roma papal da transgressão assoladora. Porque eles transgridem através da fornicação entre política, o poder econômico, poder político e poder religioso. Existe um outro nome para isso também. A Bíblia chama de transgressão
Mas a Bíblia chama de um outro nome também. Eu queria que vocês fossem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 13. Apocalipse 13. Nós vamos ler no verso... Vamos começar com o verso 11. Veja que o que Salomão diz, não há nada novo debaixo do céu, debaixo do sol. O que aconteceu no passado há de se repetir no futuro. E por isso que a senhora White diz que os eventos que tomaram lugar no capítulo 11 de Daniel, do verso 31 ao 36, há de se repetir no futuro. Lembra que nós lemos essa quote no estudo passado? Essa citação? E nós vamos ver como que há de se repetir essa história. Apocalipse 13, verso 11, a Bíblia diz: E vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal foi curada. Nós sabemos que essa besta da terra aqui representa os Estados Unidos da América. Nós sabemos também que os Estados Unidos exerce o poder da primeira besta, a besta do mar, no capítulo 13, que representa Roma papal. Ou seja, os Estados Unidos exerce o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e todos que nela habitem adorem a primeira besta. Exatamente o que os reis europeus fizeram a Roma papal. A propósito, Roma papal nunca teve um exército, sempre teve que pedir emprestado esse exército. Aqui nós vemos uma dessas vezes, Roma papal pedindo emprestado os exércitos dos bárbaros, dos europeus, a fim de destruir os 3 obstáculos geográficos. A segunda vez que nós vemos isso acontecendo é em Daniel 11:40, quando mais uma vez Roma papal, João Paulo II, faz uma aliança secreta com Ronald Reagan para derrubar o quê? A União Soviética, o socialismo. Aliança secreta. Roma pegando emprestados os exércitos dos Estados Unidos para derrubar o socialismo soviético. Isso está descrito aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Veja só o que a Bíblia continua dizendo. No verso 14. Enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, uma imagem à besta. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que é a imagem da besta? Pois nós vimos que a besta, ela comete transgressão, ela une a política, o poder político, com o poder religioso. A imagem da besta é simplesmente você reproduzir aquilo que Roma fez. A imagem da besta é outro termo que a Bíblia usa para se referir à transgressão entre o poder religioso e o poder político. A imagem da besta. E o que os Estados Unidos está a ponto de fazer é justamente transgredir, unindo o governo com a religião, abolindo a Constituição, a liberdade religiosa e forçando uma lei dominical. Nós sabemos que os Estados Unidos está a ponto de fazer isso. Então, o
que nós vemos acontecendo com um contínuo em 508 e 538 nos leva a compreender o momento em que nós vivemos nos nossos dias. E eu me pergunto, será que é importante nós estudarmos o contínuo? Será que é importante nós entendermos o contínuo? Eu queria que vocês fossem de volta comigo no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel capítulo 12. Porque não é só uma profecia que é ligada ao contínuo, mas duas profecias. Daniel capítulo 12. Vamos ler de novo o verso 11. Daniel 12, verso 11. Desde o tempo em que o contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Se o contínuo foi tirado em 508, você tem que contar 1290 dias. 1290 dias. Você faz essa conta, você vai ver que 508 mais 1290, você cai no ano de 1798. Ok? Que é uma data estabelecida já na Bíblia. Então, contínuo sendo removido em 508, você chega à data de 1798. 1290. O que acontece em 1798? Por que o contínuo iria ser tirado durante 1290 até 1798? Porque em 1798, quem que recebe a sua ferida mortal? Quem que é removido da cena? Roma. Agora, olha só como é incrível, porque o anticristo, deixa eu apagar essa parte aqui, o anticristo, ele quer copiar a Cristo. Quando Cristo morre, porque Roma Papal recebe a sua ferida mortal, Cristo recebe a sua ferida mortal. Roma Papal tem um testemunho de 1290 dias, 1260 dias, ou anos, né, 3 anos e meio proféticos. Cristo também tem um testemunho de 3 anos e meio profético. Recebem a sua ferida mortal. E quando Cristo recebe a sua ferida mortal, na cruz, o que morre? Porque a Bíblia nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele era o Verbo encarnado. Cristo, ele era 100%. Vamos colocar aqui, assim. 100% divino e 100% humano. Correto? Pergunto, o lado divino pode morrer? Não. Deus não pode morrer. Pois o que morreu foi a humanidade de Cristo. Cristo morre, humanamente falando. O anticristo, ele é 100% político, e ele é 100% religioso. Ou seja, a união entre o poder religioso e o poder político. Em 1798, o que morre? Quem que recebe a ferida mortal? O Papa, 100% político. Nós sabemos que Roma Papal recebe a ferida mortal, mas o que recebe a ferida mortal? O 100% religioso. Não, político? 100% político, que representa o 100% humano. Por quê? A Igreja Católica continua, até hoje. Porém, ela não é a autoridade máxima mais. A Igreja e o Estado se separaram. Ela recebe a ferida mortal no lado humano dela, no lado político. O lado divino permanece, entre aspas, né? O lado satânico permanece, assim como o lado divino de Cristo permaneceu. Veja como
Cristo e o anticristo fazem, se você coloca linha sobre linha, eles fazem um paralelo perfeito. Então, 1798, Roma recebe a sua ferida mortal no lado político. A igreja continua, mas o poder político ele é afetado com uma ferida mortal. Nós sabemos que essa ferida mortal vai ser curada. Cristo foi ressuscitado, foi curado dos mortos e ascendeu ao trono do céu. Correto? Da mesma forma, nós sabemos que Roma, a ferida mortal será o quê? Vamos ver aqui. Restaurada, será curada. E Roma papal vai ascender aonde? O trono da terra. Veja como faz o paralelo perfeito. Agora, 1290 anos, desde que o contínuo é removido, nós chegamos a 1798. Agora, verso 12. Daniel 12, verso 12. Veja só. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Uau, nós temos outra profecia aqui. 1335 dias. Nós sabemos que o ponto de partida é o mesmo, é o contínuo, porque está falando sobre o contínuo. Se nós contamos 1335 dias, 1335 dias, você chega no ano de 1843. 1843. Exatamente no ano em que eles começam a usar mais essa chart. Essa chart é publicada em 1842. Ela é conhecida como a chart de 1843 porque ela traz essa data aqui. Mas durante o ano de 1843 foi o ano em que eles usaram esse diagrama, de acordo com Abacuque 2. Eu queria levar vocês a um texto na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 19. Porque Daniel 12, 12 diz: bem-aventurado aquele que chega até 1843. Por que é bem-aventurado aquele que chega até 1843? Bom, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Apocalipse 19, verso 7. Verso 9. E disse-me, escreve, Apocalipse 19, verso 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Onde nós encontramos uma parábola sobre as bodas do Cordeiro, onde 10 virgens esperavam essas bodas? Mateus capítulo 25. Então nós vemos uma conexão com as bodas do Cordeiro e Mateus 25. E a senhora White diz que Mateus 25 é a parábola do Adventismo. É a nossa parábola. Ou seja, bem-aventurado aqueles que chegam a receber o convite das bodas do Cordeiro. Falando sobre as virgens. Em 1800, ou durante esse período aqui, de 1798 a 1844, eles estavam recebendo o convite das bodas do Cordeiro. E bem-aventurado aquele que chega a 1843. Por que bem-aventurado aquele que chega a 1843? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, veja só.
Por que bem-aventurado que chega até 1843? Mateus capítulo 13. Verso 11. Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os curem. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não viram. O que a Bíblia está querendo nos dizer aqui? Que bem-aventurados são aqueles que viram aquilo que os profetas desejavam ver, aquilo que os anjos desejavam ver. Esses viram em 1843. Bem-aventurado que chega até 1843. Porque toda essa história aqui, toda a manifestação gloriosa que aconteceu durante os anos de 1843 e 1844, a Bíblia diz que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes. E desejavam ouvir o que vós estão vendo. Bem-aventurado que chega a 1843. O que aconteceu nessa data foi algo que os profetas falaram. Todos os profetas falaram. Sabe, quando você vai pelos profetas, você vê eles apontando a essa época, sempre. Ou então a época do fim. E nós sabemos que essa época, que a nossa época é uma repetição dessa época. Por isso essa parábola se aplica a nós também. Bem-aventurado nós. Porque aquilo que nós estamos vendo hoje, e aquilo que o leão da tribo de Judá tem aberto para nós, muitos profetas e justos gostariam de ter visto e ouvido também. Bem-aventurado que chega a 1843. Eu queria mostrar para vocês, e minha Bíblia já está se desmanchando, preciso comprar outra. Daniel capítulo 8. Simplesmente eu quero mostrar que se você destrói o entendimento do contínuo, você destrói o pilar central da nossa fé. Daniel 8, verso 11. Nós vimos que o contínuo está intimamente ligado aos 2.300 anos. Na verdade, verso 13. Depois havia um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora? Os dois poderes. Contínuo, transgressão assoladora. Para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então a pergunta é: até quando durará a visão do contínuo e da abominação desoladora, e da transgressão assoladora? E o anjo diz: até 2.300 tardes o santuário será purificado. Ou seja, e nós temos os 2.300 anos. Nós sabemos que os 2.300 anos começou quando?
457, É. ok? Com o terceiro decreto, né, para a reconstrução do templo. Que, a propósito, qual era o império que reinava nessa época? Qual era o império que... Medo-Persa. Né? Medo-Persa. Ok? Então a pergunta é: quanto tempo? O anjo disse 2.300 anos. Quanto tempo o contínuo e a transgressão pisarão o santuário e o exército? 2.300 anos. Ok? Desde o tempo em que saiu o decreto para a reconstrução de Jerusalém haverá 2.300 anos. E aí que ele dá as 70 semanas, dá mais detalhes para Daniel. Então veja que harmoniza perfeitamente com a compreensão dos 2.300. Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Se por um acaso você queira dizer que o contínuo é o trabalho de Cristo no santuário, a pergunta muda, porque a pergunta diz: até quando durará a visão do sacrifício contínuo ou do trabalho de Cristo no santuário e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então veja que a pergunta muda. Até quando durará o trabalho de Cristo no santuário e a transgressão assoladora para serem entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? A resposta é 2.300 anos. Se você entende que o contínuo é o trabalho de Cristo no santuário, eu pergunto: qual é a data, ou a data assim mais... Como é que eu vou colocar isso? Mas qual é a data mais, forçando a barra, mais no passado que a gente possa dizer que o trabalho de Cristo no santuário começou? Começou. Quando que começa o trabalho? Quando ele acende o céu. Quando ele acende o céu. Vamos colocar então aqui, vamos colocar o ano 31, ok? Depois de Cristo. Essa é a data mais... Está me faltando a palavra. The earliest date. A data mais recente. Não é recente, mas a data mais no passado. Porque antes dessa data aqui... Primeira possibilidade que teria. Primeira possibilidade, obrigado. Primeira possibilidade, essa é a ideia que eu quero passar. Primeira possibilidade que Cristo começou o trabalho no santuário. Porque antes aqui... Ele estava aqui, né? Ele estava aqui. E antes disso ele não estava no santuário. Precisava morrer primeiro. Então a pergunta, novamente: até quando dará a visão do trabalho de Cristo no santuário e da transgressão assoladora? 2.300 anos. Se você entende isso, que o contínuo é Cristo no santuário, você tem que necessariamente começar a contagem De 31. dos 2.300 anos do ano 31. E aí você simplesmente destrói em 1844 o movimento adventista, a igreja adventista, e você pode voltar da onde você veio. Se você veio do espiritismo, você pode voltar para o espiritismo, porque esse é um movimento falso. Se você veio do catolicismo, pode voltar ao catolicismo, porque esse é um movimento falso. Que ano que nós chegaríamos aqui? No ano 2331. Ou seja, o juízo investigativo não começa... Nem começou ainda. Nem começou ainda. Nem vai começar nos próximos 200 anos e mais. 300 anos e mais. Você destrói o juízo investigativo, você destrói a doutrina do santuário, você destrói os fundamentos da nossa fé. Não é à toa que Satanás
tem se empenhado nos últimos 100 anos para destruir a verdade do contínuo. Porque ela é estabelecida pela Bíblia. Você não precisa nem usar os escritos da Sra. White para estabelecer essa verdade. Vejam comigo no livro de Isaías, capítulo 5. Isaías 5. Nós temos o paganismo e o ministério de Cristo. Veja só o que Isaías 5:20 nos diz. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, se você chama um poder pagão de um poder divino, se você chama o mal de bem e o bem de mal, existe um ai pronunciado a você. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ou seja, você está chamando um poder pagão contínuo, você está entendendo ele como o trabalho de Cristo no santuário. Você está invertendo as coisas, você está torcendo totalmente a compreensão da coisa. E você recebe um ai. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Veja só que no ano de 1901, o presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista, A.J. Daniels, ele chegou a ter a audácia de querer modificar os livros que já tinham sido escritos, onde aparecia o contínuo como paganismo, porque as ideias novas que ele havia recebido de Conrad e dos seus amigos estavam influenciando a mente dele para aceitar que o contínuo era o trabalho de Cristo no santuário. Ele chegou a tentativa de mudar isso nos livros impressos. Um deles foi o livro de Uriah Smith. Ele queria mudar, a ponto do Espírito de Profecia ir lá. A Sra. White escreveu uma carta dizendo que as ideias que ele estava tendo vinham de anjos expulsos do céu. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz treva, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 25. Isaías 25, verso 1. Isaías 25, verso 1, a Bíblia diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdades infinitas. Os conselhos antigos. Os conselhos antigos são verdades infinitas. Nós não temos o direito de mover um alfinete nos conselhos antigos, das antigas veredas, dos nossos marcos antigos, da plataforma da verdade que a Sra. White diz que veio de 1840 a 1844. Nenhum alfinete, ela diz, que nós temos o direito de remover dessa mensagem. Capítulo 29. Isaías 29. A Bíblia diz, verso 9: Tardai, maravilhai-vos, folgai, clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Que vinho é esse que embriaga o nosso povo hoje? Que vinho é esse? Tradições? As tradições, os costumes, mas a Bíblia fala de uma mulher que tem um copo cheio de vinho
vinho das suas fornicações, das suas prostituições, e que com esse copo de vinho ela embebeda os reis da terra. Esse vinho se refere ao vinho de Babilônia. E esse vinho tem embebedado o nosso povo, a ponto de eles andarem titubeando, bêbados. E veja só, porque essa visão aqui, de que o contínuo representa o paganismo, ela foi revelada a William Miller durante essa data, durante essa época aqui, de 1798 a 1844. Essa verdade aqui, ela foi revelada pelo anjo Gabriel a William Miller, porque o Espírito de Profecia diz que Deus enviou o seu anjo para orientar Miller nos estudos proféticos. Porém, essa visão aqui de que o contínuo era o ministério de Cristo no santuário, essa era a compreensão anterior que os evangélicos tinham, que os protestantes tinham. Então essa não é uma visão nova. A visão nova realmente foi a visão que Deus deu a Miller, é a visão correta. A visão de que o contínuo é o trabalho de Cristo no santuário é a visão antiga dos protestantes apostatados. Muito importante nós entendermos isso. Veja só o que a Bíblia nos diz no verso 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos e vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por que Deus envia um espírito de sono ao povo? Porque muitos vão olhar esse texto, mas aqui é Deus que está sendo responsável por cerrar os olhos dos profetas ao povo. Mas se você olha com cuidado, primeiro o povo se embriaga. Primeiro o povo bebe, e quando você bebe e se embriaga e está sob o efeito da bebida intoxicante, você fica fora dos seus caminhos. Você começa a ter, inclusive, sonos e você começa a andar titubeando pelos cantos, sem conseguir ficar na sua clareza. Então não é Deus que envia, é você que busca essa embriaguez. É uma consequência da sua bebedice, da sua intemperança. Verso 11. Por isso toda visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá o livro a que não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Vejam comigo no verso 16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sai. Ou seja, vós tudo perverteis. Vós tudo vós tudo perverte a maneira de compreensão, como se o oleiro fosse igual ao barro, como se isso aqui não tivesse grande diferença. Você perverte, você vira de cabeça para baixo o entendimento. Você chama um poder divino, um poder pagão de um poder divino, e você acha que ao revés, exatamente. Ao revés. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Veja no verso 2. Assim, verso 3, na verdade. Assim diz o Senhor, Deus. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. A Bíblia profere um ai aos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram.
queria compartilhar com vocês partes dessa carta que a Sra. White escreve para Daniels, na época presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista. A carta ela é extensa. Se você quiser olhar na íntegra e conferir a minha tradução, porque ela não está traduzida em português, essa carta, é uma vergonha, mas eu tive o trabalho de traduzir os principais parágrafos que eu julguei melhor para trazermos para esse estudo. Mas se você quiser conferir a carta na sua íntegra, a referência é vou ver aqui a referência. Manuscripts Releases, volume 20. Você tem a carta na íntegra. Manuscripts Releases, volume 20. Veja só o que ela diz aí, Daniels. Para aqueles que não conhecem, só um pouquinho de background. Daniels, A.G. Daniels, ele era presidente da Conferência Geral. E durante esse período, Daniels ele começou a se envolver com as ideias de Conrad, que foi um adventista na Europa. Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, um dos principais responsáveis pela destruição do espírito de profecia na Europa, pela rejeição que nós temos hoje na Europa em relação ao espírito de profecia, se deve muito ao trabalho de Conrad. Okay? Daniels e Prescott, esses dois homens, eles começaram a introduzir essas ideias de Conrad no meio adventista nos Estados Unidos. E uma das ideias de Conrad era que o daily, ou que o contínuo, era o trabalho de Cristo no santuário. Okay? Olha só o que a irmã White fala sobre essa tentativa. E aqui, Daniels estava tirando o foco dos seus deveres como presidente, das suas responsabilidades como presidente da associação, e nessa época de levar o evangelho às cidades, e estava focalizando a sua visão na questão do contínuo. Okay? Então esse era o contexto histórico que havia nessa época. Veja só o que ela diz. A carta para ele, para os dois. Nesse estágio de nossa experiência, não devemos ter nossas mentes distanciadas da luz especial que nos foi dada para considerar o importante ajuntamento da nossa conferência. E lá estava o irmão Daniels, na mente do qual o inimigo estava trabalhando, na sua mente e na mente do irmão Prescott. Anjos que foram expulsos do céu têm trabalhado. Ou seja, essa mensagem de que o contínuo era o trabalho de Cristo no santuário, claramente ela nos diz que foi dada para eles por anjos que foram expulsos do céu, por demônios, em outras palavras. E não somente a ideia, mas a atenção e o foco que eles estavam despendendo para lidar com essa questão aborreceu a Sra. White a ponto dela escrever e dela ser orientada por Deus de que o foco naquele momento era o trabalho evangelístico nas cidades. Eles estavam tirando o foco, trazendo confusão para dentro das fileiras. O trabalho de Satanás é divergir suas mentes para que jotas e tios sejam trazidos para dentro, coisas que o Senhor nunca inspirou. Corrigindo pequenas coisas em livros, você acha estar fazendo um grande trabalho. Fui recomendada que o silêncio é eloquência, ou seja, que ela menciona o fato de Daniels e Prescott quererem corrigir coisas nos livros. Os livros que já tinham sido publicados por Haskell, por Ryan Smith, por Joseph Bates e outros pioneiros. Eles queriam corrigir. E graças a Deus que não foi corrigido, porque talvez essa luz nunca chegaria a nós hoje. Porque 99%
ou a maioria dos adventistas hoje, aceitam as ideias de Daniels como o verdadeiro entendimento do contínuo. Para você ver a tamanha influência do trabalho de Satanás na mente desses homens. Preciso dizer, parem de buscar falhas. Se esta proposta do diabo puder ser levada adiante, parecerá a você que seu trabalho teve uma maravilhosa concepção. Me foi mostrada desde o princípio que o Senhor não deu nem a Daniels nem a Prescott o encargo desse trabalho. Deverá esse ardil de Satanás ser introduzido? Esse contínuo a ponto de confundir e impedir o avanço de nosso trabalho nesse importante período do tempo? Então veja que ela fala do contínuo como um ardil do inimigo. E esse contínuo que ela fala eram essas ideias que Prescott e Daniels estavam trazendo para dentro da igreja. Lembra que ela disse em 1 Escritos 74, antes de 1844, todos eram unânimes em relação ao contínuo. Todos entendiam o contínuo de maneira unânime, como o trabalho do paganismo. Veja só o que ela continua dizendo. Não deve, independente do que seja, esse assunto não deve ser introduzido, porque o espírito que se levantaria seria proibido. E Lúcifer está observando cada movimento. Agências satânicas começariam esse trabalho e confusão seria trazida às nossas fileiras. Ou seja, a introdução desse tema traria confusão. Satanás estaria observando com alegria essa confusão. Sua alta proclamação não está sob a inspiração do Espírito Santo. Fui instruído a dizer que sua busca por falhas em escritos de homens que foram dirigidos por Deus não é inspirada por Deus. E essa é a sabedoria que o ancião Daniels procura dar ao povo. De maneira nenhuma, deem-lhe uma posição oficial, porque ele não pode racionalizar a causa do efeito. Seu silêncio nesse assunto é sabedoria. Agora, todo o esforço de buscar falhas em escritos de homens que não estão mais vivos não é o trabalho que Deus deu a vocês. Onde está o respeito pelos homens de idade? E ela cita Haskell, Rice e os anciãos. Com que autoridade você exerce isso sem levar em consideração as ponderações de todos os homens responsáveis pela obra? Se você levar esse assunto de presidência por mais um ano, com aqueles que o apoiarem, uma mudança deverá ocorrer em você e no ancião Prescott. Humilhem os vossos corações diante de Deus. Deus terá que ver nos seus atos uma experiência diferente. Pois se alguém precisa se reconverter nesse momento, é Daniels e Prescott. Uau. Me foi mostrado que o irmão Daniels e o irmão Prescott estavam mergulhando em sentimentos e experiências espiritualísticas e levando ao nosso povo sentimentos lindos que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Agora tenho que dizer que, quando me foi apresentada essa questão, quando o irmão Daniels levantava sua voz como trombeta, advocando as suas ideias do contínuo, os resultados finais me foram apresentados. Nosso povo se tornou confuso. Viu o resultado? Me foi dado aviso que se Daniels, sem medir os resultados, acreditar que está sob a inspiração de Deus, ceticismo será semeado entre nossas fileiras em todos os lugares, e estaremos bem no lugar onde Satanás levará a sua mensagem. Ou seja, nós estaremos no lugar onde Satanás estará levando a sua mensagem. Ou seja, dentro da igreja, nós abriríamos uma brecha para que Satanás levasse a sua mensagem. Incredulidade, ceticismo seria semeado na mente humana, e malignas e estranhas coisas brotarão tomando o lugar da verdade. Manuscripts Releases, volume 20. Veja que repreensão que esses dois levaram. Os responsáveis por trazer essa questão do David, do contínuo, sendo o ministério de Cristo no santuário. Eu queria finalizar com vocês nessa tarde, porque nós já passamos de 1h20. O livro de Mateus.
Livro de Mateus, capítulo 12. E no nosso próximo estudo, se Deus quiser, eu quero mostrar para vocês que a mesma controvérsia que existiu em 1901 com relação ao contínuo, chamando um poder pagão de um poder divino, ela se repete hoje. Mas não tanto como contínuo, mas como a terra gloriosa. Porque hoje a terra gloriosa de Daniel 11:41, nós entendemos que a terra gloriosa representa os Estados Unidos da América, mas outros entendem que a terra gloriosa representa a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, se representa os Estados Unidos da América, nós sabemos que os Estados Unidos fazem um paralelo com o paganismo, com os 7 reis europeus que dão poder e autoridade a Roma papal. Nós sabemos que os Estados Unidos é um poder perseguidor. Sabemos que os Estados Unidos é um poder pagão, que vai unir, que vai formar a imagem da besta, unir a igreja e o Estado. Um poder controlado por Satanás. Agora, se você quer chamar a terra gloriosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós sabemos que a Igreja Adventista é a menina dos olhos de Deus. É um poder divino instituído por Deus em 1844. Você simplesmente está fazendo a mesma coisa. Você está chamando um poder pagão de um poder divino. Você está invertendo as coisas. Ai daqueles que chamam bem mal e o mal bem. O doce de amargo e amargo de doce. A mesma controvérsia se repete nos dias de hoje. Mateus capítulo 12, para nós encerrarmos. Nós vamos ler o verso 22. A Bíblia diz, Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida entre si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Qual que é a blasfêmia contra o Espírito que nós vemos aqui no verso? É você dizer que Jesus, Deus, o poder divino, expulsa demônios com um poder satânico. Você chama o bem de mal, e você chama o mal de bem. É o pecado contra o Espírito Santo. E isso não vos será perdoado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nosso Pai Celestial, nós te louvamos e exaltamos o teu nome pela tua bondade e misericórdia, porque nós chegamos até aqui, esse ponto da história, onde o Senhor tem aberto as Escrituras como nunca antes. E a luz tem brilhado 7 vezes mais ao nosso entendimento.
Ó Pai, que possamos nos estabelecer na verdade intelectualmente e espiritualmente a fim de não sermos movidos. Que esse estudo, Senhor, em relação ao contínuo, possa fixar no nosso coração. E para que isso aconteça, que o Senhor nos dê um novo coração, Pai. Que o Senhor remova o contínuo de nossa vida. Que todo o paganismo, a autoadoração, os nossos ídolos possam ser removidos, a fim de que o Senhor venha reinar em nossa vida. Obrigado por esse privilégio de compartilharmos essas mensagens. Obrigado pelo lar que nos recebe. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesses restantes de horas do sábado. E que possamos ser abençoados, Pai, pela chuva serôdia e temporânea. Nesse momento, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus.